De você. Isso. Melhor? Olá, estamos iniciando mais um Painel Regional, o seu habitual programa de debate, sempre aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira, pela Santa Cecília TV, às 13 horas e 30 minutos. Você revê o programa à noite, em reprise, às 20 horas. Pode assistir também pelo Santa Portal, o portal digital aqui da Santa Cecília TV. Depois, o programa fica disponibilizado no YouTube. Você também pode participar, pode interagir aqui com o painel regional. Logo, logo, a Camila, nossa noticiarista, fala os canais pelos quais você pode entrar em contato com a nossa produção e interagir com os convidados aqui, com os participantes da mesa do painel regional. Temos também os nossos jornais parceiros aqui do painel regional, como o Diário do Litoral, que hoje traz como manchete: gravação revela que CET não fiscaliza Uber em Santos. Eu passo aqui uma edição para o nosso convidado, que já esqueci de anunciar, mas é o cientista político, Leandro Matsumoto, também secretário de governo lá em Guarujá. E aqui à minha direita, o nosso comentarista habitual das quartas e sextas-feiras, o advogado e jornalista Vicente Cassione, nosso mestre, nosso professor Vicente Cassione, que também recebe uma edição do Diário do Litoral. Outro jornal parceiro do mesmo grupo do Diário do Litoral é a Gazeta de São Paulo, que traz hoje como manchete: Polícia Federal indica que Lula orientou reformas de 1.200.000 em sítio. 1.200.000 em sítio. É aquela antiga investigação já. Passo aqui para o Leandro e também para o professor Cassione. E a gente vai já cumprimentando os nossos convidados desta tarde. O Leandro, tudo bem, Leandro? Boa tarde. Tudo bom? Prazer poder retornar ao programa. Prazer, Camila, estar na bancada. Prazer também especial hoje com o Dr. Vicente Cassione, a qual eu acompanho há muito tempo e hoje posso compartilhar aqui nesse momento para a gente poder discutir um pouquinho da política, né? Então, estou à disposição para a gente poder discutir um pouquinho os temas da atualidade, em especial um pouquinho da política da nossa região. Muito bem. Professor Cassione, tudo bom? Tudo Mais bem, uma Geraldo. semana. Mais o quê? Mais uma semana que estamos fechando Mais aí, uma né? semana que vai começar daqui a 2 dias. E também... Passado já foi. Essa semana já acabou. É verdade. Viu como eu estou hoje otimista, estou com um astral bom. Está com uma aura muito boa hoje, professor. Um abraço para você, um abraço para o Leandro, obrigado pelas palavras e um abraço à Camila, que tem... Bom, eu não vou falar agora. Depois eu falo. Então, passa a palavra para a Camila, já que o professor Cassione não quer falar agora. Fiquei curiosa para saber, mas tudo bem. Boa tarde, Geraldo, doutor Cassione, boa tarde ao Leandro, boa tarde também a você que está em casa acompanhando aqui mais uma edição do Painel Regional. Lembrando que sua opinião também é importante sobre os assuntos que são discutidos aqui durante o programa. É só você acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional TV, ou então também pelos nossos telefones que ficam sempre abertos durante o programa. 3223-1120 e 3223-7676. Deixe a sua participação aqui durante o programa que eu estarei passando aos nossos convidados. Muito bem. Professor Cassione, eu disse que estamos fechando a semana e abrindo, já a partir de amanhã, o período de convenções para as eleições municipais deste ano, né? É o momento de quem está descontente tirar aquele candidato que pretende aí uma reeleição, quer seja na Câmara, quer seja na Prefeitura. Momento também de avisar os amigos. Mas o que a gente percebe é que a eleição, principalmente neste ano, ela não está no dia a dia das pessoas. As pessoas me parece que estão um pouquinho cansadas de eleição. Você acha que esse clima ele pode melhorar a partir das convenções, da apresentação, da efetividade dos candidatos? Porque hoje são todos pré-candidatos, né? A partir das convenções são efetivamente candidatos e aí a campanha estará efetivamente nas ruas. Geraldo, eu podia até começar. Você me honra com a primeira pergunta.
e me pede a opinião. Mas eu estou aqui com o Leandro, que é um cientista político. Eu gostaria de ouvi-lo primeiro, porque ele está focado nisso muito mais do que eu. Depois, se eu tiver alguma coisa que acrescentar, a respeito do que ele vai dizer, eu gostaria de fazer. Me coloco como ouvinte, nesse instante, do Leandro. Olha, acredito que esse final de semana vai ser um final de semana repleto de convenções. Hoje mesmo foi noticiado aí por diversas cidades da nossa região, convenções municipais que definirão aí os candidatos, os partidos, as coligações em si. Mas, ao mesmo tempo, também nós percebemos que a sensação de renovação, ela vem de encontro com a repulsa que a sociedade, a população em si, tem hoje com a política, né? Hoje, a grande dificuldade que nós sentimos com as pessoas para discutir a questão da política é que ninguém quer falar sobre política. Essa que é a grande verdade. Então, talvez essa falta de sensação da eleição presente, a eleição que é uma eleição mais curta esse ano, de 45 dias apenas, ela vai ter toda a limitação com relação ao prazo de eleição, mas também com o próprio ânimo da sociedade. Então, é preciso fazer uma reflexão e pensar melhor como é que isso vai ser esse novo cenário para a nossa região. Isso vai ter impactos diretos, tanto na renovação na Câmara, quanto nas prefeituras municipais. Você acredita, Leandro, que tudo isso é por conta dessa série de investigações, Lava Jato, que tá certo que levou para a cadeia, estão sendo investigados também empresários, mas repercutiu de forma mais intensa no setor político, né? Os políticos que foram os mais visados, e isso acaba levando um descrédito à sociedade em relação à figura do político, o político como aquele fomentador de soluções para os problemas do dia a dia da população. Enfim, é uma categoria que ficou marginalizada, uma classe que ficou marginalizada. Olha, mas não tenha dúvida, viu? Hoje em dia, quando você fala da questão, quando se envolve político, todo mundo já olha com outros olhos e já faz uma leitura prejudicada daquilo que realmente acontece. Nós temos excelentes pessoas que querem ir para a vida pública para, de fato, fazer uma função de ajudar a sociedade, ajudar o coletivo. Entretanto, quando você pula da vida privada para a vida pública, você pode ter certeza que a sociedade, de acordo com aquilo que passa hoje, né, com os nossos noticiários, diariamente, cada vez mais escandalosos, cada vez mais desanimadores sobre esse ponto, acaba aí fazendo esse distanciamento da prática para a teoria. Muito bem. Professor Cassione, convenção, apresentação de candidatos, e isso se reverte em, pelo menos, uma expectativa de solução para a população, ou, na verdade, os políticos são reféns dos partidos e são apresentados candidatos àqueles que os partidos determinam? Quer dizer, o povo, na verdade, pouco influi na escolha do candidato. Ele vai ter que pegar aquilo que está na banca, na cesta lá, para comercialização. É excelente essa sua última colocação. Eu quero voltar um pouquinho para dizer o seguinte. O Leandro disse que o povo está talvez um pouco distante e não participativo em razão dos escândalos, destas coisas que têm acontecido, que nos amarguram tanto. Eu diria que isto sempre aconteceu, de forma diferente um pouco na aparência. A falta de interesse do povo, do ponto de vista das eleições, sempre aconteceu. Da participação política, sempre aconteceu. Agora se agravou, isto é, agora o povo demonstra oficialmente, entre aspas, que não quer saber de política. Mas nunca quis, como regra. Nunca quis. A participação do povo tem que ser uma participação, primeiro, militante na política. Militante. Isto é, mesmo que não queira ser candidato, atue para a escolha partidária dos candidatos que têm que ser os melhores quadros. Então o povo fica à distância esperando ver quem é que vai ser escalado para aparecer, para jogar.
Entendeu? Você vai a um campo de futebol e fica esperando. Quem será escalado hoje? Joga o Ricardo Oliveira, não joga o Ricardo Oliveira, vai entrar fulano, vai entrar Beltrano. Quando acaba o jogo, é que começam os comentários a respeito de quem jogou, não jogou, jogou bem ou jogou mal. A participação é nula, praticamente, de uma grande maioria das pessoas que compõem a sociedade como um todo, em todos os níveis. No entanto, veja que fato curioso, ontem, todo mundo praticamente, e anteontem, acompanhou aquele espetáculo, porque é um espetáculo. Nós vivemos a sociedade do espetáculo, não é isso? Da campanha da Hillary. Todo mundo se ligou no discurso do Obama na véspera, como se ele fosse o nosso presidente. E de certa maneira é, porque os Estados Unidos são os tutores do mundo, e o presidente dos Estados Unidos é, de certa forma, direta não, mas indiretamente sim, o presidente da República de todos os países, pelo menos os que estão na sua órbita. E os que não estão são os malditos. Ontem foi a Hillary, que por mais de uma hora falou para aquela multidão que era digna de um Fla-Flu no Maracanã há 20 anos, 30 anos. E todo mundo torcendo, vibrando, se empolgando. E agora nós temos lá um embate entre os republicanos, que são herdeiros dos Bush, para não dizer pai e filho além deles, e os democratas, que são herdeiros do Kennedy e do Clinton. Com quem que nós normalmente estaríamos numa eleição dessa? Com os democratas. Os democratas estão quase empatados com os republicanos, com aquela figura absolutamente enlouquecida do Trump. Eu vou dizer só essa palavra, porque às vezes a loucura também é intencional. É um modo de ser. Por isso, nós estamos mais interessados sempre no que está fazendo o vizinho, no que está fazendo o outro, do que naquilo que diz respeito à nossa vida. A nossa política é que nos gere, é que nos dá a graça e a desgraça. É a nossa política. É a nossa vida política. Não é o dos outros, a eleição do Peru de ontem, do cidadão que é um idoso, que foi eleito, que foi uma surpresa, que ganhou da filha do Fujimori. Tudo isso é notícia. A nossa notícia é o tempo todo pegando onde é que está o escândalo, onde é que está a sujeira, onde é que está a fofoca. Porque há um jornalismo no Brasil que é feito de fofocagem. E aí eu coloco a imprensa e o papel da imprensa. O que desperta no povo o interesse? Para determinados assuntos ou causas. Criança Esperança, todo mundo está ligado. Agora já não tanto, mas antigamente todo mundo estava ligado nisso. O que desperta? A imprensa faz a cabeça do povo. Claro que faz. Se houvesse nos principais telejornais, dentro dos principais canais abertos e fechados de televisão, jornalistas de peso, editorialistas, que fizessem pronunciamentos de peso, que levassem as pessoas que entendem, os cientistas políticos apartidários, de verdade, que examinam a política não é, como ciência, e não como uma forma de conduzir a massa para o lugar em que esse político, cientista político, quer que a massa esteja. Se nós tivéssemos essa conscientização permanente, como se tem com o mosquito da dengue, com o vírus do chikungunya, né, zika vírus, ou como se tem em outras situações de nós votarmos lá em quem vai ser colocado no paredão no BBB, se nós tivéssemos essa grande imprensa, televisão, jornais, revistas, fazendo uma conscientização das pessoas, umas para que se engajem na política e outros para que na hora de votar não seja um ato de ir até aquele colégio
apertar um botãozinho e voltar para casa. A eleição tem que ser um gesto de meditação, precedido de meditação. A eleição tem que ser um gesto de coragem do eleitor. O eleitor tem que ter a coragem de assumir uma posição que não seja uma posição lúdica, ou que seja indiferente, ou neutra, ou uma obrigação fastidiosa que eu tenho que cumprir naquele dia. O eleitor não pode fazer isso. O eleitor é um cidadão. E a cidadania envolve não apenas os direitos, mas as obrigações. Quando se fala em cidadania, só se fala em direitos. Não, existem as obrigações. E o eleitor, como regra, é um desligado. É um desinteressado. Ou, às vezes, é um interessado, em causa própria. Tá certo? Então, quando a gente vê a situação de marasmo, esse pântano, né? A paz dos pântanos, que a gente já ouviu tanto dizer disso, isso só vai levar à continuidade do que está aí. Você disse que as próximas eleições municipais não estão motivando ninguém. E por que haveriam de motivar? O que há de novo no cenário? Para valer. De novo para valer. A mudança não se dá pela política e, na medida em que você tem a política e a possibilidade de indicar os seus representantes, deveria haver, né? Claro. O que se esperava era exatamente isso. E né? o que nós temos hoje? 321 partidos em torno de uma pessoa. Exatamente. Você entendeu? Ninguém está preocupado em promover mudanças, em apresentar propostas, em concorrer com ideias uns com os outros, para que o povo, vendo, acompanhando, tenha o discernimento de dizer: este aqui apresentou uma boa ideia, que na pior das hipóteses deveria ser assimilada por quem vencer a eleição. Juntem as propostas apresentadas por todos e cada um, e aquele que for eleito deveria, sem que isto fosse um desabono, trazer para o seu programa, para o seu planejamento. Nós não temos isso. Há um distanciamento total. Cada um está pensando na sua cadeira, que vai tentar assumir. Tem gente que está se candidatando agora para ficar visível para uma eleição daqui a não sei quanto tempo. Tem gente que está se candidatando para fazer apenas figuração, para estabilizar ou desestabilizar outras candidaturas. Então é um jogo que não nos pertence. Eu estou na arquibancada vendo um jogo em que eu não quero entrar para jogar e um jogo que por isso mesmo eu não quero assistir. Então eu tenho que sair da arquibancada, porque na hora de ir para a arquibancada para criticar todo mundo, para criticar a política e os políticos, aí todo mundo está pronto. Inclusive a imprensa. É a imprensa que tem que mudar a cabeça das pessoas, porque o que é mais forte do que a imprensa em termos de comunicação neste país? O sujeito subir um caixote na esquina? Ou então tem que ser um meme, tem que ser um vírus na internet que o sujeito tem que fazer para virar assunto e para ser ouvido. E, como regra, nesses casos, não é gente fazendo coisa séria ou dizendo coisa séria que vira vírus. Tá certo? Então, eu não tenho muita expectativa positiva em relação ao que vem por aí. Não tenho nenhuma expectativa positiva. Eu digo sempre, e termino, não me culpem por eu tirar a foto da realidade. Se a foto é feia, a culpa não é do fotógrafo. Agora, se quiserem que eu faça aqui, como é que chama aquele negócio que corrige? Photoshop. Photoshop, que tire as rugas, a celulite, tá certo? As marcas, a gente pode fazer. Mas eu sou péssimo maquiador, não tenho condição de fazer coisa nenhuma. Eu digo o que eu sinto e o que eu penso. Tá certo. Leandro, a persistir esse marasmo, tem como modificar isso? Porque, do contrário, já se
prevê também um grande número de abstenção, um grande número de votos em branco, votos nulos. E o professor Cassione falou da eleição dos Estados Unidos, que ela é motivada também por espetáculo, mas lá é completamente diferente, é uma eleição indireta. E você ter a consciência maior, política. E mais, Geraldo, faz um desafio aqui para você, para o seu telespectador. Abre uma enquete agora, até o final do programa, para perguntar se a eleição no Brasil fosse facultativa, se as pessoas iriam votar. Tamanho é o desânimo com relação a essa questão. Né? Eu posso garantir para você que aí vai dar um índice muito maior de pessoas que não iriam votar. Né? Se já o voto obrigatório, você tem 30% mais ou menos de abstenções no dia da eleição, também com uma multa do jeito que é a nossa multa irrisória, né? Uma multa de aí, 4, 5 reais, não é uma multa para não prejudicar ninguém. Então, se você tornasse o voto facultativo, pioraria o nosso cenário. Daí demonstra, acho que, tamanha insatisfação da população como um todo, né, com a estrutura que se encontra. Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna para continuar com esse debate. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional e a gente já vai direto ali para a Camila, que já tem participação dos telespectadores. Sim, Geraldo. Você me permite, antes da Camila falar, o que eu ia dizer no começo não era nenhum mistério. A Camila está participando hoje deste programa pela última vez. Ela vai sair em busca de progresso na sua atividade profissional. Eu quero lamentar isso, porque ela está ganhando experiência e está progredindo, a gente vê isso. E eu quero lamentar porque eu acho que perde, não ela, a única que não perde nada é ela. Perde o programa e perdem aqueles que fazem este programa. Então eu quero desejar a você boa sorte. Obrigada, doutor Cassione. Agradecer a você a confiança aqui neste homem antigo e de coração que você tenha êxito, porque você está tendo a coragem de tomar uma decisão. Obrigada mesmo. Aproveito que o senhor tocou no assunto, né? E eu quero agradecer aos telespectadores por todo o carinho e pela paciência. E, em especial, agradecer a toda a equipe do Painel Regional por confiarem no meu trabalho e pela oportunidade. Fiquei muito feliz com essa passagem que eu tive aqui. E quem sabe, futuramente, eu retorne para cá. Será um imenso privilégio poder voltar para cá. Mas agora vou seguir outros rumos, né? Outros caminhos. E é isso. Obrigada mesmo, de coração. Agora vamos com as participações aqui. Vamos às participações. A Camila já é a segunda temporada dela no painel e as portas estão sempre abertas. Obrigada aqui, mesmo. Pessoas competentes têm sempre espaço aqui no painel regional. Então, o Fernando Araújo, nosso telespectador, mandou uma mensagem aqui para o doutor Cassione dizendo que o senhor fez alguns comentários sobre a crise não ser culpada de tudo que está acontecendo. Esse comentário foi até no programa de quarta-feira, né? E aí ele diz assim, mas esses dias saíram notícias sobre a pior arrecadação de impostos desde 2010. E o pior, além do dinheiro não estar circulando, nem as pessoas estão circulando. O número de passageiros do metrô caiu em 300 mil e o número de usuários de ônibus caiu em 15 milhões. O Brasil parou realmente, a crise está aí. Não, eu não neguei que exista crise. O que eu disse é que a crise não pode ser o pretexto nem a desculpa para as coisas não funcionarem. Porque quando a formiga trabalha durante todo o verão, ela trabalha para conseguir poupar para quando vier o inverno. Todos os governantes deveriam saber que gastar mais do que é possível, fora o dinheiro que vai para o ralo, na hora em que precisa ter uma reserva, não tem. E a crise quem faz, de certa maneira, são os governantes, ou a agravam. Porque em plena crise, nós tivemos uma presidenta sendo defenestrada e um presidente vindo, trazendo ministros que estão sendo processados criminalmente, como aconteceu. E o presidente da Câmara caindo fora. Então, a crise se agravou ainda mais aqui do que em qualquer outro lugar, porque nós fabricamos uma crise dentro da crise. Isto é, havia uma hemorragia que a gente, ao invés de estancar, abriu mais o corte, para sair mais sangue. É isso que eu quero dizer. Então, não me venham com a desculpa de que a crise é responsável por aquilo que não está sendo feito. Não. A crise é decorrência do que não foi feito e se agrava na medida em que não se preparou o administrador para as crises que podem vir. Dinheiro para jogar, para baixar o dólar, o Banco Central tem. O Tesouro tem dinheiro para isso.
Dinheiro para gastar indevidamente com a máquina, o governo tem. Dinheiro para ir para o ralo, o governo tem. Os governos, todos. Até em propaganda, gasta-se dinheiro que não deveria existir. O sujeito governa e mostra que fez uma casinha, mostra que fez uma estradinha, mostra que asfaltou uma ruinha. Isso custa, vai ver quanto custa isso em termos de dinheiro gasto em propaganda. Então, a crise existe. Eu não digo que não há crise. Eu não aceito que culpem a crise pelas nossas mazelas todas. Para isso que os administradores existem, para administrar as crises. E é na crise que você vê quem é o que tem talento, quem é o que tem vocação, quem é o gestor de verdade. Os que brincam de fazer política como profissão, esses, evidentemente, não fazem o milagre que se espera na hora das crises. A crise existe, Leandro? Só um minutinho, Camila. Tá bom. A crise existe, mas a gente já vê, pelo menos na economia, alguma reação, né? Principalmente dos setores produtivos. Pelo menos na fala dos ministros, principalmente da área econômica. Olha, a crise, a questão a gente fala muito em crise, né? Mas acho que existem duas crises. O ex-presidente do TJ, ele falava uma palavra que eu achava interessante, da policrise que o Brasil vive, né? Que seria uma crise na parte econômica, outra crise na parte política, a crise institucional que o Brasil vive também, que é uma outra crise que deve ser avaliada, né? Agora, que de fato a crise econômica afeta não só a economia, o setor privado e também o setor público, né? Nós temos aí, só você abrir os jornais diariamente, dificuldades nas cidades aqui da nossa região, com pagamento de servidores, pagamento de fornecedores, ou seja, toda a cadeia econômica que gera por trás disso ela também estagnada em decorrência da atual situação econômica que o país se encontra, né? Mas olha só que coisa interessante. O Dr. Cassione colocou aqui um ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Quando você fala numa crise, você corta e abre mais ainda, né? Então, muitas pessoas vieram para mim e falaram assim, olha, Leandro, agora com as Olimpíadas, parece que o Brasil vai ter um respiro, né? Um fôlego nesse dia a dia de noticiários ruins, temerários. Aí quando começa a Olimpíadas, vai lá a Vila Olímpica com problema, não é? Hospedagem com problema na Vila Olímpica, atletas, comissões inteiras tentando alugar apartamento. Outro dia eu estava vendo uma equipe de cinegrafistas de um país, não sei qual que era o país, eu não me recordo muito bem, assaltado, já levaram lá o maquinário da equipe. Ou seja, parece que realmente você gira, né, e os problemas permanecem. Nesse caso, eu sou um patriota por natureza, gosto do país, tenho orgulho do país que vivo, mas realmente me preocupa muito esses fatos, né? Porque o mundo inteiro está aqui, os países estão aqui e a gente começa a exportar esse tipo de problema, né? Além dos problemas que nós já temos internos, agora passaremos a exportar problemas também e a mídia para fora. Então, daí a nossa preocupação um pouquinho mais é um exemplo simbólico, já que vamos falar de Olimpíadas, que é o tema que respira hoje o país, mas até na própria Olimpíadas, que seria um momento festivo do Brasil mostrar aquilo que é bom, os problemas também me parecem aí incrustados de tal forma que prejudicam e muito a nossa imagem. A gente vai falar um pouquinho agora de um outro tema, mas ele também, aproveitando aqui a presença do Dr. Cassione e do Dr. Leandro Matsumoto, que o Supremo Tribunal Federal vai se ocupar aí nos próximos dias do julgamento do chamado direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento. O que vem a ser esse direito ao esquecimento, doutor Cassione? Isso é possível apagar o passado? De que maneira isso pode interferir na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa e até mesmo na recontagem histórica dos fatos? Na medida em que você afasta ou retira do contexto social determinados trechos da vida de determinadas pessoas ou empresas, enfim, o que quer que seja, há uma ruptura. Não é? Olha, deviam fazer uma lei, já tentaram uma vez numa dessas câmaras do interior, fazer uma lei para garantir o quórum. Uma lei para garantir o quórum. Tem que ter esse tal de quórum, falta quórum, que é a quantidade de pessoas que tem que ter para haver a reunião da Câmara. Aí o gente falou, vamos fazer uma lei logo para estabelecer que o quórum não falte mais. É a mesma coisa. Esse direito ao esquecimento, na verdade, é uma forma
de você querer apagar o passado. Isto é, o passado não existe. Eu ainda estava dizendo isso hoje aqui, fora do ar. Há determinadas pessoas que ficam marcando o passo no mesmo lugar, vivendo exclusivamente o presente, olhando para o próprio umbigo e olhando para os pés. É o tal negócio que eu acabei de falar sobre o que o Raul Leone disse. Foge para o teu nadir. O nadir é o oposto do zênite, né? O zênite, se você traçar uma perpendicular acima da sua cabeça, o zênite vai ao infinito. O oposto do zênite é o dedão do seu pé. Então, fugir para o seu nadir é que o Supremo Tribunal está querendo fazer. Ou vai fazer, talvez, não duvido, porque já fizeram tantas bobagens lá que eu não estranho. Não adianta você querer apagar o passado. O que a gente tem que apagar são as mentiras do passado. É restabelecer as verdades e tirar do caminho as inverdades, porque há um caminho para o passado. Não há um caminho só para o presente. Nós não andamos só para a frente. Nós temos um rastro que fica para trás. E o rastro dos meus pés tem a configuração do pé humano. Se eu olhar para trás de mim e colocar os olhos no chão e verificar que o rastro que eu deixei são pegadas de elefante, não fui eu que passei por ali. É verdade. Então, a querer apagar o passado é impossível. É que o passado, muitas vezes, está na mente dos outros. Eu conheço o meu passado. Eu sei cada passo que eu dei. Eu conheço cada tombo que eu levei, cada salto de obstáculo que eu tive que dar, e cada erro que eu cometi, e cada acerto que eu cometi. Eu sei. Acontece que acrescentam à sua história mitos, lendas, inverdades que acabam compondo a sua vida e o seu passado na mente dos outros como algo absolutamente que não é verdadeiro em tudo. Eu não fui nazista na boca dos petistas na eleição de 92. Eu não era nazista. Não colocavam em mim o bigodinho do Hitler, dizendo para o povo que eu ia mandar todos os nortistas, nordestinos embora de Santos. Isso, para muita gente, ficou como algo verdadeiro. Eu não era racista. Isso foi espalhado na cidade inteira. Colocavam panfletos anônimos nos para-brisas de todos os carros parados à noite. Quando o cara acordava de manhã, olhava lá, via o racista com o bigodinho de Hitler. Quanto tempo precisou passar para todo mundo descobrir que era exatamente o contrário? Porque quem é que estava em 68, que eu era direitista, que eu era filhote da Revolução, filho da ditadura, quando eu tinha textos escritos em 68, sob o AI-5, debaixo do AI-5, assinando o meu nome no jornal, quando muitos que depois foram aí fazer proselitismo em cima da ditadura depois que ela passou, eu estava escrevendo lá textos com uma frase como essa: parem os coturnos dos brutos de pisar os estudantes pelas ruas. Isso com AI-5 vigorando. Aí eu viro o quê? Viro filhote da ditadura. Você entendeu? Então, apagar essa coisa do direito ao esquecimento é esquecer aquilo que eu não fiz e que dizem que eu fiz. E lembrar daquilo que eu fiz e que dizem que eu não fiz. Agora, cortar pedaços da trajetória da pessoa, pura e simplesmente porque é conveniente para uns ou para outros, não. Isso é absurdo. Cada um tem que pagar o preço de ter vivido. Muito bem. Leandro, alguns tribunais já têm emitido decisões no sentido de se apagar bancos de dados ou que a internet retire, né, dos seus arquivos digitais questões que não agradam as pessoas, essa situação toda.
mas é um risco, eu acho que até a própria história. Olha, Esse Heraldo, tipo de coisa. eu faço da sua pergunta, inverto com uma pergunta. Né? A quem interessa esse tipo de posicionamento? Né? A gente sabe que apagar o passado, passar uma borracha naquilo que foi feito, tem o interesse de algumas pessoas. Né? Existem interesses por trás disso tudo. E é isso que nós devemos ficar atentos, antenados com isso. Porque apagar a história de um país, apagar a história das pessoas, cair tudo isso no esquecimento, para que isso tudo aconteça, com certeza, algumas pessoas serão beneficiadas em decorrência disso. Então, não me venha apenas só, sabe, com a questão de que, olha, porque é questão de segurança. Não, nada disso. Isso aí tem interesses, muitos interesses por trás disso tudo. Pena que nós não sabemos quais são. Né? Nós imaginamos, podemos supor, mas a afirmativa ainda me parece um pouco difícil. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e a gente já retorna daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do programa. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco. Vamos ali direto para a Camila. Tem participação de telespectador, Camila? Sim, Heraldo, mas primeiramente quero agradecer a Miriam Mota e o Carlos Eduardo Martiniano, que mandaram mensagens aqui desejando sucesso para mim. Agradeço muito o carinho dos telespectadores. Agora, temos também uma pergunta do Eduardo Carlos Martiniano, né? Além dele mandar mensagem para mim, ele pergunta ao Dr. Cassione, dizendo assim: faço das suas palavras as minhas. Um dos maiores culpados deste catástrofe quadro político é a imprensa. Neste mesmo raciocínio, como o senhor analisa os eleitores, uma vez políticos sérios, honestos, competentes e comprometidos com os interesses da população não conseguem se reelegerem. Exemplo, o senhor Adelino Rodrigues e Mariângela Duarte. Eu agradeço ao Martiniano, mas isso é o que eu digo sempre, não é? O eleitor não presta atenção, ele que faz a lei do esquecimento na cabeça dele. Né? Ou ele não observa e não vê, ou se ele vê, ele esquece. Lamentavelmente, todas as culpas começam de baixo para cima, não de cima para baixo. É preciso ter coragem, as pessoas têm que ter coragem de criticar a imprensa. Ninguém critica a imprensa. O sujeito sabe que se ele criticar, ele não volta mais para o programa, na grande imprensa. Não vai. Se você for lá e disser, tocar o dedo na ferida, não te chamam mais. Chamam sempre os mesmos que falam o politicamente correto e que poupam a imprensa. Os males do Brasil são 10 itens. Os maiores filósofos, cientistas políticos que você vê aí, os males do Brasil são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a imprensa está fora. Quando é a força, talvez o primeiro poder, não é nem o quarto poder. Então, precisa ter coragem de dizer as coisas. Ah, mas não vão me chamar mais. Paciência. Tem que ter coragem de se candidatar. Perdeu a eleição? Perdi. Mas fiz as minhas confissões. Não é? Disse o que eu pretendo. É assim que tem que ser. Ora, se você tem que se eleger de qualquer jeito, é fácil. Vai beijar criancinha, vai ser demagogo, fala o que o povo quer ouvir. Não é? Então, vamos ter coragem de dizer, quando o Pelé disse, na despedida dele, no gol do milésimo gol, temos que pensar nas crianças do Brasil, todo mundo debochou, disse que era demagogia. 1969. Exatamente. Veja o que aconteceu com as crianças do Brasil. Quando o Pelé disse o brasileiro não sabe votar, a mídia, o pessoal os tais intocáveis, disseram, olha o que o Pelé falou. O Pelé estava certo. O Pelé pode errar em muitas coisas, mas uma coisa ele não errou. No futebol errou pouco, ninguém errou menos do que ele, e nas opiniões que ele deu nessas duas situações, em momentos em que estava todo mundo vendo o que ele tinha que dizer, aí diziam, o Pelé nunca atuou na política, nunca fez nada pela sua raça, não fez nada pela sua raça. Qual foi o maior ídolo do século XX em todos os setores de atividade humana, no mundo inteiro? Foi ele. Só por ser ele,
o que ele foi. Ele não precisava fazer discursos politicamente corretos. Ele era ele. Em vez do discurso, ele dava um sorriso. Dava a simpatia dele. Isso, claro que isso refletia na raça. A raça deve muito aos seus. Cada raça deve muito aos seus. Leandro, Cassione é jornalista, ele está sentando a pua do jornalista. A culpa é nossa mesmo? Olha, eu acredito que o Dr. Cassione deve estar se referindo, evidente, ao mau jornalismo, né? Porque assim como existe, eu sempre debitei ao jornalismo e à imprensa como extensão da democracia, né? Nós sabemos também que a balança pode pender para os dois lados. E hoje o que a gente encontra realmente é uma imprensa, e aliás, essa extensão da imprensa que se quer levar para a internet, por meio dos blogs e outras coisas já, do ponto de vista mais tecnológico, nós analisamos, percebemos que cada vez mais a influência econômica sobrepõe aos interesses realmente da narrativa dos fatos, né? Vou dar alguns exemplos. Pega esses blogs de discussões políticas aqui na cidade de Santos, nas cidades vizinhas, na cidade de Guarujá, da qual eu estou, cidade de São Vicente, todas elas existe um interesse econômico por trás, não é? Poucos são aqueles que saem da sua zona para que possam, de fato, escrever o que pensam e o que acham na cidade. As pessoas, às vezes, ficam atrás de um computador, pagos por muitos daqueles também, a gente sabe disso. Para ficar, são pagos, claro. Né? Páginas remunerados, patrocinadas, né? Remunerados por políticos, e a gente sabe disso, para ficar falando mal do outro, para ficar fazendo acusação do outro, não é? E depois, quando não muito, a gente se surpreende, esses mesmos voltam a falar mal do outro, não é? Então, assim, muda de lado. Muda de lado, como quem muda de camisa. Então, essa imprensa que eu digo mais moderna hoje, se é que pode se falar que isso é imprensa, né? Sobre o ponto de vista da internet, que tem a maior facilidade. Eu ainda sou adepto ao jornal, né? Foi um hábito que eu aprendi do meu pai. Sempre me falou, Leandro, a primeira coisa que você tem que fazer no dia é ler o jornal. Hoje eu vejo pessoas jovens, eu chego na faculdade, a pessoa não lê jornal. Eu acho isso um absurdo. Porque acha que está conectado com a internet, está conectado com o mundo. E não é muito bem assim. Perfeito. Hoje você abre um portal da internet, um portal desses grandes, você vê muita informação superficial e rasa, mas nenhuma informação com a profundidade necessária. Você acaba vendo de tudo, desde quem fez ontem o gol do Santos, quem foi eliminado do Big Brother, quem vai ser o candidato a concorrer, mas de fato você não viu nenhuma notícia. Então falta um pouco nós pegarmos o jornal, todos os dias acompanharmos o jornal, fazer a leitura disso. Porque a partir daí também nós conseguimos, nós, população, fazemos um filtro do bom e do ruim, né? Da boa imprensa e da má imprensa. E aí você consegue ter um pouco mais de crédito ou descrédito daquele que escreve. Agora, o Leandro fez um comentário impecável. Eu me permito ter a ousadia de fazer apenas um acréscimo. Todo mundo tem que ler jornal. O problema é saber, e revistas, o problema é saber, quando você pegar uma Veja na mão, você sabe que a Veja está publicando o que ela quer. Quando você pegar um jornal Folha de São Paulo, está publicando o que quer. Eu me lembro quando uma vez pedi um direito de resposta à Folha, mandei um texto para lá, para sair no painel, na página 3. Né? Recebi um telefonema do editor me dizendo o seguinte: melhor ficar quieto, deixa como está, que senão nós vamos cair em cima do senhor durante todo o seu mandato. Isto um jornalista que tem nome aí dizendo para mim. Isso é jornalismo. Vou dizer quem é, Josias de Souza. Entendeu? Então, quando o grande problema é, nós estamos aqui, eu estou há 2 anos aqui, mais ou menos. Mais até. Mais até. Falo tudo o que quero em relação a todas as pessoas de todos os espectros. Nunca veio, por parte da família Teixeira, uma observação, uma tentativa de proibição,
ou um pedido, no sentido de que eu poupe A ou B, ou não diga C ou D, e assim por diante. Nem da produção, né? Nem da produção. Mas os donos da televisão são eles. Eles podiam dizer, olha, Cassione Tá fora. está fora. Podiam ou não podiam? Aqui você tem liberdade total de falar. Mas pergunta se o William Vac, na Rede Globo de televisão, fala o que ele quer. Lembra do Vilas, aquele historiador? Quando ele ia na Rede Globo, na Globo News, parecia um passarinho. Pipipi, tititi, pipipi, tititi, pipipi. Foi para a cultura, lá, 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 lá. O sujeito vira leão e vira cordeiro dependendo de onde ele está. Você entendeu? Esse é o problema. Você tem que ser o que você é em qualquer lugar. Agora, se você se veste de fantasia conforme o lugar em que você está, você não é você nunca. Você é uma imagem figurativa, tá certo? De uma mentira que você assume dentro de você mesmo. É isso que eu digo. Aqui fala-se o que a gente quer. Agora, vai na Folha. Divergiu, caiu. Fernando Rodrigues começou a falar algumas coisas, fora. E eu tenho até, se quisesse, eu daria o nome dos jornalistas venais, que tem nome, e nome nacional, e que são jornalistas venais, jornalistas comprometidos com interesses. Então, eu não vou ficar aqui fazendo esse papel, só que eu os conheço. Eu os conheço muito bem. Então, o Leandro tem razão. Você tem que ler o jornal. Na pior das hipóteses, alguma coisa você viu ali. Mas muitas verdades não são publicadas e muitas verdades, entre aspas, que são falsas, são publicadas como verdade. Então, é por isso que você tem que ficar atento. E a internet é, de certa forma, o atalho, e deveria ser, pelo menos, o atalho para que algumas pessoas pudessem dizer ali o que não podem dizer nos seus órgãos de imprensa. Mas, infelizmente, até mesmo aqueles que vão para os seus blogs estão muito mais interessados, às vezes, nos patrocínios e oficiais e não oficiais, por dentro e por fora. E o povo ouve, vê a Veja, fala, ah, Veja. A Veja o quê? A Veja é absolutamente desonesta. Intelectualmente desonesta. E só entra ali. Aliás, basta ouvir o Miro Carta, que fundou Isto É, fundou a Veja, não é? Esteve na Folha de São Paulo no tempo do Abramo. Foi um dos maiores jornalistas do Brasil. Só que hoje ele tem a Carta Capital, que é a revista dele, que também tem uma parcialidade indiscutível. Porque ele, vendo que todo mundo faz o jogo ao contrário, faz o jogo do PT. E santifica o PT. Então, é preciso saber que do New York Times a sei lá que outro jornal que vocês queiram escolher no mundo, El País, Le Monde, todos eles. La Nación, né? Todos. Corriere della Sera, por trás tem alguma coisa que se fala aos cochichos e depois publica-se ou não se publica alguma coisa que é fruto do cochicho dos chefes, desde os donos da mídia até os chefes de redação. Isso é porque o homem tem peçonha. Tem mais gente com... O homem tem peçonha, sim. Eu ia provocar o Cassione aqui, ia perguntar se ele viu a novela, mas vamos deixar isso para lá. Bom, pode perguntar sempre que a resposta já está pronta. Não, não vejo. Algumas pessoas dizem assim, não, mas está passando uma agora que é o velho Chico, que é muito boa. O velho Cassione já não tem mais idade para se converter às novelas. Não vi nunca. Tenho coisa mais importante para fazer. Há livros que eu ainda não li. Há muitos livros que eu ainda não li. Que tem muita coisa boa para me ensinar ainda. Porque eu sou um aprendiz. Tá certo.
Camila, mais alguém para a gente Então, encerrar? temos algumas participações, mas são perguntas que levariam um programa inteiro para responder. Então, Sintetiza, vamos lá, vai. Vou ler alguns Seu poder comentários. de síntese. O Jurandir Pereira diz que bobo quem achar que o Lula será preso. A cada dia eles falam em uma nova investigação e assim vai indo iludindo os esperançosos. Aí o Gilmar, da Praia Grande, diz que um promotor na Rádio CBN comentou que a quantidade de crimes na região tem aumentado cada vez mais. E cada vez mais temos policiais ativos. Ele abriu um processo pedindo a contratação ou o aumento da frota da região, mas teve seu pedido recusado no Ministério Público. Aí ele queria saber da opinião da bancada sobre a atual criminalidade ter aumentado e o policiamento estar cada vez menor. Aí é um programa que leva... Isso aqui nós já falamos aqui, já trouxemos até o representante do Sindicato da Polícia Civil. Há uma defasagem muito grande, né, e o governo do Estado não vem suprindo aí, repondo, né, promovendo os concursos que são necessários e que fazia com habitualidade. Então, uma defasagem grande, principalmente na Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. E aí, os números que eles apresentam nas estatísticas, francamente, né? Bom, não temos mais tempo, estamos encerrando aqui. Eu agradeço muito a participação do Leandro Matsumoto, ao professor Cassione, que está sempre com a gente aqui às quartas e sextas-feiras. Camila, desejo tudo de bom para você. Obrigada. Como eu disse, quem competência retorna sempre aqui ao painel regional. E sucesso a você. Obrigada mesmo, Heraldo. E a vocês, telespectadores, segunda-feira estaremos novamente juntos. Muito obrigado.